Bom dia, pessoal. Então, a gente começa aqui hoje gravando o início do nosso curso, tá? Do CCNA 2. Qual que é a ideia? Deixa eu fechar aqui. Alterar layout. Só o destaque. Pronto. Qual é a ideia principal hoje dessa aula? Primeiro, a gente mostrar a página, né? Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar aqui o curso CCNA 2, nós já fechamos o CCNA 1. Então, aqui nós temos alguns informes da capacitação. Então, nesses informes, então aqui está a agenda. Então, vamos dar uma olhada na agenda. Como é que está a estrutura do nosso curso? Como é que a gente vai executar ele? Então, a agenda do primeiro foi esse daqui, que nós já fizemos. E hoje a gente está executando essa parte aqui, ó, tá? Que é o CCNA SRWE, Switch Routing and Wireless Fundamento. Então, a gente vai dar um... Vou aumentar o zoom aqui, ó. Então, por exemplo, hoje é o dia 23, tá vendo? Quarta-feira. Então, a gente vai, essencialmente, qual que é a ideia? Para cada dia, eu espero que vocês já tenham lido ou aprendido determinado módulo. Módulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, assim, hoje a gente ia fazer vou fazer uma revisão rápida só de configuração básica de coisas que nós já vimos aqui anteriormente, tá? No módulo 1. Mas como que vai ser dinâmica agora? No outro curso, eu ficava dando aula para vocês, né? Então, a ideia é que eu não dê mais aula, é que as aulas vão estar gravadas já no YouTube. A galera aqui dos meus alunos já gravaram as aulas e já gravaram todas as soluções dos Packet Tracers, todas as soluções dos quizzes, vai estar tudo gravado, vai estar tudo disponível. Aonde? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho as aulas online gravadas, né? Se eu abrir uma janela nova, ele vai trazer aqui hoje, ainda está trazendo, ó, para o nosso curso CCNA 1. Mas eu vou alterar esse link e vou colocar para o nosso curso, né? Para os SRWE. Eu não fiz ainda, vou fazer isso aqui agora, vou alterar hoje ainda. Já vou lançar as aulas e já vou deixar isso disponível para vocês, tá? Então, assim, para cada aula, vocês já vão entrar aqui, já vão assistir a aula da parte teórica. Aqui mesmo já vai ter toda a parte prática já resolvida pelos alunos. Então, se você sentir alguma dificuldade, é só assistir os vídeos da parte prática, que eles já vão deixar disponível. Você tem por exemplo, todo o conteúdo aqui disponível já para ler e tirar as dúvidas. E tudo que tiver aqui, por exemplo, ó, vamos supor, unidade 1, vamos supor aqui, ó, nós temos aqui nessa introdução, nós temos um Packet Trace para fazer, tá vendo aqui, ó? Esse Packet Trace, se você tiver dificuldade, o vídeo de como resolver esse Packet Trace tá lá no nosso vídeo, vai estar aqui no vídeo do CCNA SRWE, que eu ainda não fiz a alteração, peço desculpa, esqueci desse detalhe. Por exemplo, dessa parte 2, ó, eu tenho um laboratório para fazer. Esse laboratório vai estar respondido lá. Essa parte 2, aqui não tem, mas tem um configurador. Aqui no acesso remoto, Packet Trace, como configurar o SSH, vai estar lá pronto, tá certo? Tá tudo pronto. Então, todas as nossas aulas vão estar disponíveis. O que eu quero que vocês se atentem para a agenda? Então, por exemplo, olha só, nós temos o módulo 1, 2, 3 e 4. Esses três aqui, tá vendo? Então, assim, esses 4 módulos vão ter que ser feitos em 3 semanas. Eu, André, vou estar disponível aqui para vocês hoje, que é o dia 23, na próxima semana, dia 30, e na próxima semana, dia 14. Não para ficar dando aula para vocês. Não é para ficar dando aula, entende? Aqui, na verdade, são até 4 semanas, né? Dia 23, dia 30, aí tem uma semana que não vai ter alguma coisa, atividade, não sei, aí tem dia 14. Então, tem quase um mês aqui de atividades, tá vendo? Para a gente aguardar aí para implementar. Então, nesse período, vocês vão estar acessando os vídeos do YouTube e nós estamos nesses encontros. Nos encontros, eu até posso fazer uma atividade. Por exemplo, hoje eu preparei uma atividade para vocês, tá? Mas não necessariamente, eu posso ficar aqui só para tirar dúvida. Então, professor, eu entendi aquilo, você podia explicar determinada situação? Aí eu faço uma explicação sobre determinado ponto que você talvez não entendeu ou que você queira que seja feito, tá bom? Essa é a dinâmica desse curso, que é uma dinâmica um pouco diferente
da dinâmica que nós fizemos no outro curso, tá? No outro curso, os nossos encontros, eu estava dando aula. E aí deixei a parte prática para que vocês façam de forma individual. Agora não. Eu quero que vocês agora façam a leitura, assistam os vídeos que os alunos prepararam com a parte teórica, faça a leitura e tente fazer a prática. Não conseguiu fazer a prática? Tem os vídeos com as práticas. Ou seja, está tudo pronto. A grande questão é, eu vou estar aqui semanalmente para ajudar vocês, mas o que é importante? A cada final desses 3 módulos aqui, desse módulo, eu tenho um exame. Esse exame eu vou abrir nesse período e não vou abrir mais, tá, pessoal? Então, vejam, é importante que vocês participem dos exames feitos no módulo. Diferente do outro curso, vocês só foram avaliados pela prova final. Agora não. Agora, cada exame desse vai contar. A somatória de todos esses exames vai ser 30% da nota e 40% da nota e 60% da nota vai ser essa prova final aqui, ó. Tá? Então, vejam, não dá para deixar só para a prova no final, certo? Então, vocês vão ter que fazer dentro do prazo. Então, o que eu espero que vocês façam? Então, por exemplo, que vocês, nos prazos adequados, façam o estudo do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, do módulo 4, e assim sucessivamente. Beleza? O que eu posso fazer é, nesses nossos encontros, eu posso fazer um briefing, um resumo aí do que tem dentro do conteúdo para meio que ativar, mas a ideia é que vocês já tenham feito. Na verdade, a ideia dessa aula aqui de hoje já era para vocês tirarem dúvidas comigo, entendeu? Ah, professor, eu tentei fazer classe, eu tinha alguma dúvida, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? É isso, para que a gente possa tirar dúvidas e não ficar passando o conteúdo, porque o conteúdo já está no site do NetAcad e o conteúdo já vai estar nos vídeos que os alunos meus prepararam para vocês. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida, não? Não, sem dúvida. Beleza, maravilha, então. Então, vamos continuar. Então, o que eu preparei hoje para vocês, né? Além dessa explicação, então, veja, o nosso... Aqui vocês têm, ó, os links de tudo, tá? A agenda do curso, que é essa agenda aqui. Então, como é que você tem que se planejar? Você já tem que bater o olho aqui e planejar. Olha, dia 23 eu tenho que ler o módulo 1. No dia 30, eu já tenho que ter lido o módulo 1, 2 e 3. No dia 14, eu tenho que estar com o módulo 4 pronto. Então, você já tem a sua agenda do que você tem que estudar durante a semana. Lembrando que terminou o módulo 4, olha só, vai ser liberado o exame do módulo 1, 2, 3 e 4. Por que eu estou falando que vocês têm que fazer isso desse jeito? Olha só um problema aqui, ó. Nessa aula 4 aqui, ó, é o módulo 5 e 6, é uma semana só. Então, você vai ter uma semana para estudar o módulo 5, para estudar o módulo 6 e para fazer o exame do módulo 5 e 6. Então, veja, não dá para deixar as coisas assim. Então, passou essa semana, eu vou deixar uma semana para vocês fazerem a prova. Passou, ela vai estar fechada. E não posso mais abrir. Tudo bem, eu vou deixar vocês fazerem 1, 2, 3, quantas vezes quiserem. Essas provas enquanto estiver aberto. Vou deixar até ilimitado. Você pode fazer quantas vezes você quiser. E a nota vai ser sempre a última. Fez a primeira vez, gostou da nota? Pronto, não precisa fazer de novo. Fez, não ficou bom? Faz de novo. Fez, não ficou bom? Faz de novo. Dentro daquela semana vai estar livre para vocês fazerem, mas você tem que se planejar. Por exemplo, aqui você vai ter 3 semanas, quase um mês para fazer esses 4 módulos. Depois você vai ter uma semana para fazer o 5 e o 6. Depois você vai ter aqui, olha, do 7 ao 9, 7, 8 e 9 em 2 semanas. Tá vendo? Ó, dia 28, até o dia 4 vai ter que ter. Depois você vai ter o módulo 10, 11, 12 e 13 em praticamente 3 semanas. Então vai ter que fazer os 4 módulos em 3 semanas. Depois você vai ter o módulo 14, 15, 16, que vai estar disponível lá, tá vendo? E aí, nesse dia 12 aqui, são aquelas atividades que a gente nunca fez, digamos assim, não fez, ou uma revisão geral. Tipo assim, nessa semana, do dia 12, todas as atividades, todos os exames, os módulos vão estar liberados de novo, tá? Então, se, por exemplo, eu não conseguir fazer o exame do módulo 1 e 4, que não fica mandando mensagem para mim lá. Ah, professor, libera para mim, libera para mim. Não. No final do curso, se você não fez dentro do prazo aqui, no final do curso,
você vai poder fazer ele aqui nessa última semana aqui, tá vendo? Que além desses exames de módulos, eu vou ter os desafios de interação. Quais são esses desafios? Por exemplo, você tem aqui módulo 1, 2, 3 e 4. Aí você tem o exame de validação. Você tem o módulo 5 e 6. Você tem a provinha do módulo 5 e 6. Você tem o 7, 8, 9. Você tem a provinha do 9, do 7, 8 e 9. Aí você tem 10, 11, 12, 13. Aí você tem a provinha desses 4 módulos. Aí depois você tem o módulo 14, 15, 16 e você tem a avaliação desse módulo. Veja que tudo isso daqui, ó, é o que nós colocamos lá no nosso planejamento. Mas você está vendo aqui que você tem desafio de habilidade, um monte de atividades, tá? Só que lembrando que essas atividades são atividades extra. Então, assim, se você não fizer, isso não afeta a sua nota. Isso não afeta se você vai passar ou não no teu curso. Mas ela é muito válido você fazer, porque permite com que você tenha mais prática. Lembrando que todos esses desafios também vão estar em vídeos lá. Se você tiver dúvida, algum problema, é só você entrar lá nos vídeos e vai estar também tudo feito lá, se você não conseguir fazer qualquer um dessas práticas, tá? E a prova final é essa daqui, ó. Exame final do curso SRWE, tá vendo? Esse aqui, ó, é aquela prova final que você tem que fazer. Mas lembrando que essas provinhas aqui de exame, todas as notas delas, soma, divide, vai dar 40% da tua nota final. E essa prova aqui, que é a prova final, que no primeiro curso só valia essa, agora ela vai valer 60%. Então, os exames de módulos valem 40%, somatória de todos eles, e essa prova vale 60%. Então, eu tenho a somatória do 40 por 60 de 100%. Então, é isso que você tem que dosar agora. Se você quer saber sua nota, você tem que fazer o acompanhamento contínuo do curso, tá? Lembrando que no nosso planejamento, aqui no final, na última semana aqui, ó, tá vendo, ó? A gente vai fazer as aulas, né? Essa última aula aqui, digamos, seria dúvida, desafio de habilidade, é só para vocês mesmos terem a possibilidade de mais uma semana de fazer, ó, o módulo 14 a 16 e aqui embaixo, ó, fazer tudo, tá vendo, ó? Prova final, vai estar tudo liberado, tudo, tá? E aí vocês, se por exemplo, esse 7, 9 aqui eu não fiz, então aqui embaixo você faz ele e aqui embaixo você já faz a prova final. Ah, o 10 e o 13 eu não fiz, ou eu quero refazer para melhorar minha nota. Então você deixa para essa última semana aqui e faz tudo. Tá bom, pessoal? Essa é a ideia nossa aí, tá? Então é isso aí, você vai ter essa semana aqui para fazer as práticas de habilidade e por último você ainda tem a última semana que nós vamos ter disponível para fazer a prova final e a revisão de tudo aí. Pessoal, eu imagino que a explicação aí de como vai funcionar esse curso 2 é essa, eu imagino que vocês já tenham entendido. Então, assim, só para não deixar batido também sem conteúdo, então, por exemplo, nós gastamos esse tempo aí de 15 minutos mais ou menos falando sobre a parte organizacional da plataforma, tá? Então, lembrando aqui, nós temos o nosso grupo do WhatsApp, que mantém o mesmo. Nós temos a nossa pasta do Drive, que é a mesma. Se eu tiver algum material a mais, eu vou colocar lá. Do mesmo curso do 1, do 2, está tudo lá junto, tá? Alguns livros, alguma coisa que eu vou colocar lá. As aulas online gravadas desse curso é diferente, né? Então, desse curso agora, ele está apontando para o curso anterior, tá vendo? Para o ITN, que é o curso 1. Então, eu já vou fazer o apontamento para o curso 2. Então, os vídeos já vão dar todos aqui, tá vendo? Vídeo do módulo 2, módulo 3, módulo 4, vários do módulo 3, ó, do módulo 4 e 5, tá vendo? Então, a gente já vai deixar quase tudo organizado para esse novo curso, tá? Então, não precisa ficar decorando. Basta entrar no NetAcad aqui, clicar aqui, ó, online, você já vai ver as aulas e já pode ir assistindo as aulas primeiro e depois já acompanhando com o conteúdo que está aqui do texto, tá? É assim que funciona. Então, você assiste a aula, vem no texto, tenta fazer os exercícios, não conseguiu? Volta para o vídeo que vai ter o vídeo da parte prática, ou seja, é todo interativo para você. Tá, mas e aí? O que a gente vai fazer nas nossas aulas presenciais? Essa que a gente está aqui agora? Cara, é tirar dúvida e nesse primeiro momento, por exemplo, agora eu preparei um materialzinho para vocês, tá? Então vamos lá. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Joia. Então vamos lá.
O que a gente vai fazer aqui no módulo 1, por exemplo? No módulo 1, você tem configuração básica de dispositivo e roteador, tá? Então, basicamente, eu tenho essa aula meio que pronta, né? Inverter texto. Eu vou fazer essa parte para vocês. .com/. Isso aqui é um exemplozinho de configuração de roteador, de script pronto, tá? De configuração. E basicamente eu vou usar esse script aqui para mostrar para vocês como é que a gente faz isso aí, tá? De um modo mais rápido, mais otimizado. Então vou abrir aqui o Packet Trace. Acho que já estava com ele aberto, né? Já está. Então, vou vir aqui, vou apagar esse cara e vou mostrar para vocês configuração básica. Como é que é a configuração básica? Então, eu vou vir aqui, vou clicar num switch, por exemplo, switch layer 2 aqui, coloquei, vou colocar o meu computador aqui. Maravilha. Na parte de cabeamento, eu posso conectar direto usando a pilha TCP/IP ou usando o cabo de console. Então, vou colocar o cabo de console primeiro para poder configurar. Opa, cabo de console no RS-232. Opa. Clicando aqui no cabo de console. Aqui está errado, que eu coloquei na porta fast. Então, vou voltar aqui. Esse cara entra no RS-232 e entra no cabo de console. Beleza. A partir desse instante, eu vou até passar o tempo aqui para frente, ó. Passei o tempo. A partir desse instante, eu consigo vir aqui no terminal e já acessar o meu switch. Estou acessando ele. Quando a gente fala de configurações iniciais, quais são as configurações iniciais que eu faço no switch? Então, eu vou preparar aqui para vocês, ó, no meu script já pronto, o que eu tenho dentro do meu switch? Então, vejam bem, eu tenho aqui, para configurar o meu switch, eu tenho... Espera só um pouquinho. Esqueci minha caneta aqui, peraí. Então, vamos lá. Aqui no meu switch, eu tenho as formas de acesso. Como é que eu acesso o meu switch? Então, veja, você acessa via porta de console, eu acesso, eu posso colocar um cabo aqui direto, ó, esse cabo aqui, por exemplo, eu colocar numa porta, uma porta Ethernet, numa porta Ethernet aqui, ó, um cabo Ethernet. Então, para isso, eu posso acessar remoto, acesso remoto, via a pilha TCP. E aí, na pilha TCP, eu posso usar um serviço. Qual é o serviço de acesso remoto? Eu posso usar o Telnet ou eu posso usar o SSH. Isso aqui que me permite ter acesso de gerência ao meu equipamento. Maravilha. Então é isso que a gente vai configurar. O que mais que eu posso configurar? Eu posso configurar um nome para esse equipamento. Eu posso configurar o endereço IP para eu poder chegar nesse cara. Então eu tenho que configurar um IP para depois eu poder fazer uma conexão remota usando o Telnet ou usando o SSH. Para o acesso de console, eu uso a linha serial. Então eu não preciso, ó, esse cabo aqui, ó, é uma conexão serial. Então eu não preciso ter IP, não preciso nada, só coloco direto e já recebo a tela. Então é por isso que eu começo a configuração usando a porta de console. Mas a porta de console, eu não sei se vocês perceberam, na hora que eu cliquei aqui, ó, veio sem ser. Eu já estou direto no equipamento, ó, enable, configure terminal, já estou mexendo nele, ó, hostname, switch, switch 1. Ó, já estou trocando o nome do equipamento, ó. Eu já estou mexendo no meu equipamento, tá vendo aqui, ó? Estou mexendo no suíte, troquei o nome, estou fazendo o que eu quiser aqui agora, olha só, show IP interface brief. Eu quero quais IPs que tem? Vou dar um end.
Show IP Interface Brief. Quais IPs que eu tenho aqui, ó? Ah, olha, não tenho nenhum IP configurado. Eu tenho a VLAN 1 aqui, ó, mas eu não tenho nenhum configurado. Beleza. Posso ir configurar então, ó, configure terminal, interface VLAN 1. IP address 10.1.1.1, 255.255.255.0. Pronto, ó. No shutdown, liga a interface. Pronto, tá ligado. Então, eu já tenho, ó, acabei de configurar, veja, não sei se vocês perceberam, mas pela porta de console aqui, ó, pela porta de console, eu entrei na VLAN 1, criei uma interface para essa VLAN e associei um endereço IP, esse endereço IP aqui, ó, nessa interface. Logo, todas as portas desse switch estão associadas na VLAN 1. Então, agora, no meu computadorzinho aqui, ó, basta eu conectar em qualquer porta aqui, ó, se eu tiver na mesma rede, por exemplo, 10.1.1.10/24, 10.1.1, 10.1.1, estou na mesma rede. Eu sou o 10, esse cara é o 1, eu sou o 10. Então, veja, como todas as portas estão na mesma VLAN, como essa VLAN tem esse endereço IP, e como eu vou configurar esse IP aqui dentro da mesma rede dessa rede, eu já consigo dar um ping 10.1.1.1 do computador para cá e eu sei que isso vai funcionar, tá? Se lembra dos acessos remotos, se agora eu consigo pingar desse computador esse switch, então, teoricamente, agora eu já consigo fazer um acesso remoto usando a pilha TCP, TCP/IP, certo? Que é o próximo passo. Então, vamos lá fazer isso. Então, veja, configurei o meu switch aqui para 10.1.1, vou configurar o meu computador agora dentro da mesma rede dele, ó. É igual a gente configura um computador na pilha normal, né? IP 10.1.1.10, 255.255.255.0, ou seja, máscara 24. E quem que é o gateway? O meu switch, 10.1.1.1. Normalmente é o IP do roteador, mas nesse caso eu vou deixar o switch mesmo só para funcionar. Quero ver se eu estou pingando. Ping 10.1.1, 10.1.1.1. Veja que ele perde o primeiro pacote, porque ele está mandando o ARP, estou recebendo isso aí na minha tabela. E, teoricamente, deveria pingar e não está pingando, né? Então, vamos ver o que está acontecendo. Ah, claro que não vai pingar, né? Olha só, eu só tenho conexão serial. Eu tenho que ter um cabo aqui, ó. Um cabo que liga aqui a minha pilha, meu cabo de rede em qualquer interface daqui, ó. Vou escolher a interface 10, por acaso, tá? Vou passar o tempo. Tá tudo sincronizado. Vou até dar um zoom aqui um pouco maior para vocês verem melhor. Tá? Vou tirar aqui a janela para vocês poderem enxergar melhor. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tá sincronizado. Então, ó, se eu vier aqui agora, vim num prompt de comando, se eu der aquele ping, ó, que não funcionou antes, é evidente porque não tinha cabo, né? Agora, teoricamente, vai, entre aspas, deve funcionar. Então, ele perde o primeiro, mas funcionou. Estou pingando. Se eu estou pingando, será que eu consigo fazer um acesso remoto a esse cara? Certo? Será que eu consigo dar um telnet nele? Então, sei lá, eu vou tentar aqui, ó, telnet. Fechar aqui, pronto de comando. Telnet 10.1.1.1. Ó, foi negado, tá vendo? Então, quer dizer, faltou algumas configurações para eu habilitar o telnet lá, o acesso remoto. Então, vejam só. O que eu tenho de configuração básica aqui, ó? Se vocês derem uma olhada aqui nesses scripts, configuração básica, ó, enable, configure terminal, trocar o nome do switch, nós trocamos, esse bannerzinho, uma mensagem que aparece antes dele logar, um comando de service password para criptografar as senhas que eu coloco no arquivo de configuração, vou mostrar isso daqui a pouquinho, a configuração da interface de VLAN. Veja, é importante a gente configurar a interface de VLAN 1, porque todas as portas estão na VLAN 1. Se eu configuro um IP para a interface de VLAN,
automaticamente eu configuro o IP para todas as portas. Por isso que eu podia entrar na porta 10 e eu consegui pingar o meu equipamento naquele. Então, coloquei esse IP aqui, ó, e eu coloquei isso no switch e coloquei o 10 no roteador. Então, estão no computador. Então, como eles estão na mesma rede, eles conseguem se pingar. Beleza. Posso trabalhar também com IPv6? Posso. Vou configurar aqui o IPv6 para vocês verem. Eu vou vir aqui no meu computador, vou configurar o IP, deixa eu ver qual que está o IP lá que eu coloquei aqui, ó. Da CAD1, né? Beleza, vamos lá. Então, aqui, ó, 2001, DB8, ACAD, 2.1, 2.2.10/64. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo com esse IP aqui que eu estou colocando? Olha só. E no IPv6, nós temos uma parte que é a parte de rede e outra parte que é a parte de host. São 64 bits para rede, 64 bits para host, certo? Então, veja, aqui eu tenho 16, 32, 48, 64. Aqui é a parte de rede, tá? Então, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos, ACAD 2.1 é a minha rede. Essa aqui é a minha subrede, tá? E quem é o meu host? O meu host aqui é o host 10. Então, eu coloquei 2 pontos, 2 pontos. Então, eu suprimi todas essas cadeias e no final, o 10. Então, eu sou o host 10 desta rede. É assim que a gente interpreta o IPv6, tá? Tá aqui, ó, 10 dessa rede, tá? E quem que é o gateway meu? É o mesmo cara, só que o final 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou copiar. E só que eu vou colocar ali como sendo IP 1. Beleza. Vou fechar. Só que dá uma olhadinha aqui agora. Eu vou vir no terminal, vou dar um OK. Vou entrar aqui agora, né? Eu vou entrar lá, então, agora, na interface de VLAN 1 e vou configurar o IPv6 agora, né? IPv6. Só que, olha só, eu não tenho esse comando. Ó, se eu vou dar uma interrogação aqui, ó, eu tenho o IP. O IP é a pilha. Esse comando aqui, ó, é o comando do IPv4. Eu não tenho o IPv6 nativo nesse switch. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que ativar a pilha. Olha, veja que isso é comum, isso é padrão. Veja só, no meu computador aqui, ó, e no seu Windows também, por exemplo, se você vir aqui em configurações de rede, você pode não ter, por exemplo, aqui na minha rede local, ó, eu posso não ter o IPv6 ativo, nativo, olha só. Desculpa, aqui não aumenta, né? Então, por exemplo, está muito pequeno, eu sei, mas olha só, eu estou com o IPv6 ativo aqui na minha máquina, mas eu posso simplesmente vir aqui, ó, desativar, tá vendo? Então, aí eu só configuro o IPv4. Ah, mas se eu quiser configurar o IPv6 na minha máquina, no meu Windows, aí você vai ter que vir aqui e ativar o IPv6, você tá vendo? Veja que, do mesmo jeito, você também tem que ativar a pilha IPv6 nesse switch. Dá uma olhada aqui, ó, como é que a gente faz. O comando aqui nesse switch é isso aqui, SDM prefer. Então, eu vou vir aqui, ó, end, conft, SDM prefer, IPv4 dual, né? Dual, IPv4, IPv6, default, é o comando, eu quero o padrão, aperto Enter. Olha o que ele me fala. Ele me fala que agora, ok, a sua preferência foi gravada, ou seja, qual que é a minha preferência? Eu prefiro rodar o IPv4 e IPv6 ao mesmo tempo. Eu não quero só o IPv4. Eu quero os dois, por padrão, né? Porque eu tenho algumas propriedades que eu posso colocar. Eu quero que ele seja mais focado para Faro, eu quero que ele seja mais focado para Switch Layer 3 e por diante. Então, eu quero que ele foque no modelo default. Beleza. Então, ele vai rodar o IPv4 e IPv6. Beleza. Só que o que ele fala? Ó, foi atualizada a preferência, mas você vai ter que reiniciar o teu equipamento, tá? Dar um reload nele. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou salvar nenhuma configuração aqui. Aliás, eu vou salvar para não ter que fazer de novo, né? Então, vou dar um end. Aliás, eu vou zerar tudo, tá? Eu vou começar tudo do zero agora. Então, não vou salvar. Eu vou dar um end e vou dar um reload. Ó, ele quer que salva? Não vou salvar. Vamos embora, vamos seguir em frente. Como isso aqui é simulado mesmo, eu não preciso ficar perdendo tempo. Então, a gente já vai direto
Vou passar o tempo para frente, ó. Pronto. Já está direto. Então, volto aqui. Terminal, essa é a vantagem da simulação, né? Ele já rodou, já está tudo funcionando. Então, você vê que como eu não salvei minhas configurações, eu perdi, inclusive, o nome do meu host, ó. Lembra que era suíte 1, agora está suíte? Então, eu vou começar tudo de novo. Enable, conft, hostname, suíte 1. Vou configurar o IP agora, tá? Interface. Bom, quais VLANs eu tenho aqui dentro? Então, eu vou dar um show VLAN brief. Quais VLANs eu tenho? Opa, é do show VLAN brief, que eu estou fora do escopo. Então, eu tenho aqui, no meu switch, eu tenho essas VLANs aqui, que são as VLANs pré-configuradas, que eu não mexo, e eu só tenho a VLAN 1. Você pode ver que todas as interfaces do meu switch estão vinculadas na VLAN 1. Mas lembrando que a VLAN, por quê? Porque eu estou vendo as VLANs de forma resumida. Só que a VLAN é camada de enlace. Então, como é que eu vou associar agora um elemento de camada de rede na camada de enlace? Então, eu tenho que ter alguma interface da camada de rede. Então, é por isso que agora, se eu sei que eu tenho VLAN 1, então eu vou entrar na interface da VLAN 1 para poder botar um IP de rede aqui dentro. Então, vamos lá. Estou aqui, ó, interface da VLAN 1. Estou dentro? Agora eu vou configurar os IPs. Será que agora tem IPv6 aqui dentro? Olha só, antes eu não tinha. Antes eu só tinha o IP. Agora eu tenho IPv6 também, tá vendo? Por quê? Porque eu dei um SDM dual, prefer, né? Dual IPv4 e IPv6. Agora está rodando as duas pilhas, igual eu ativar o IPv6 no meu computador, tá? Então, veja, aqui a gente vai, ó, IP address 10.1.1, máscara 255, 0, e IPv6, olha só, 2001, DB8, ACAD, 1/64. Configurei, opa, faltou o address, né? Address. Pronto, configurei o IPv4, configurei o IPv6. O que eu vou fazer agora? No shoot, vou ativar esse cara. Já está funcionando. Está funcionando com as duas pilhas. Então, agora, se eu vier aqui, por exemplo, no meu... Ixi, cadê o meu equipamento aqui? Ah, tá, que eu abri outro packet 3. Se eu vier aqui agora no meu PC, vou sair dele, e vejam que eu tenho configurado aqui as duas pilhas, IPv4 e IPv6. Se eu vier aqui agora e pingar ping 10.1.1.1, eu espero que funcione, vamos ver. Funcionou na pilha IPv4, ping 2001, DB8, ACAD 1, 2.2.1. Eu sou o 10, estou pingando 1. Vamos ver se vai. Não foi? Vamos ver se foi algum erro. 2001, DB8, ACAD 2.2.1. Deixa eu ver aqui. Conft IP-route. Não, reset. Vou ver se tem um comandinho aqui, vamos ver. Bom, a ideia era essa. Então, não vou perder tempo fazendo debug disso aqui, era para funcionar. Deixa eu ver se não está funcionando, o que, que é. Deixa eu ver se foi algum erro aqui de configuração meu. Show running. Deixa eu ver se tem alguma configuração errada aqui. 2000. Ah, botei 2011, tá vendo? Eu configurei o IP errado aqui. Vou arrumar aqui, peraí, vamos lá. Int VLAN 1, conft, int VLAN 1, no IPv6 address 2011, 2.acad, db8. Escrevi errado, cara. 2.2.1/64. Pronto, removeu, agora eu vou colocar o IP correto.
IPv6 2001. Beleza. Vamos ver se ele vai pingar agora. Foi, tá vendo? Foi um erro mesmo de digitação. O Andrezão burro aqui errou. Bora para frente. Então, beleza. Então, vejam que de configurações iniciais que eu preciso é isso. Você precisa ativar as pilhas, configurar um nome, configurar um IP e agora os acessos remotos. Beleza. Eu já consigo pingar, mas eu consigo acessar remoto, então vou dar um telnet, ó. Opa, vou fechar aqui. Telnet 10.1.1.1. Olha lá, deu erro. Por quê? Esse cara tentou, esse cara daqui tentou acessar o switch, ó, foi fechado, ó, eu não aceito. Por quê? Porque pode ser que eu ainda não ativei esse serviço, então vou entrar lá. Então, olha só, vou dar aqui exit, vou dar uma olhada nas configurações, então, dele, tá? Exit, vou lá, show running config. Vou ver as configurações agora de telnet, tá? Euline console. Primeiro, no console, eu não tenho nada configurado de usuário, de senha, nada, por isso que está entrando direto. E no Line VTY também, ó, tá entrando meio que direto, mas ele não está acessando, por quê? Porque eu não criei uma senha para poder acessar remoto. Então é por isso que ele está bloqueando. Então, se eu entrar lá no Line VTY e ativar uma senha, ele já ativa, né? Então vamos testar, vamos lá. Então vou vir aqui agora, conft Line VTY 04, estou lá dentro, vou botar uma senha de acesso, vou botar aqui, IFMT 6, IFMT, Enter, fechou, tá? Vou tentar agora fazer aquele telnet lá que eu tentei antes. Opa, tá vendo que eu botei uma senha agora, ele já colocou? Vou colocar o IFMT. Opa, já estou dentro do meu switch, tá vendo? Configurei o IP, a pilha é ok, ativei o serviço aqui que faltava uma senha, já estou dentro dele. Vou entrar no modo enable. Ah, agora tem um problema, olha só. Quando a gente acessa via telnet, eu tenho que ter uma senha para sair do modo normal para o modo enable. Então eu tenho que ativar essa senha, tá vendo? Que é exatamente isso daqui, ó. Aqui, ó. São algumas configurações, né? Mas cadê? A senha, aqui, ó. Essa senha do enable. Esse comando é um comando que você tem que dar para criar uma senha para você sair do modo de usuário normal, ou seja, quando você acessa o switch, você entra no modo normal, Para você sair e entrar no modo enable, que é isso daqui, ó, que é o modo privilegiado, se você entrar via telnet, via remoto, você precisa ter uma senha aqui, ó. Precisa ter esse comando aqui antes para permitir que você saia daqui autenticado. Então você tem a senha para entrar aqui e a senha para sair daqui e entrar aqui, que é esse enable aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer esse cara aí, vamos lá. Então eu vou sair daqui, exit, porque eu não consigo fazer conexão aqui, né? Vou entrar via telnet, ok, via console agora. Estou dentro do equipamento, ó. Então vou lá, line VTY não, né? Porque agora eu estou exit. Eu vou configurar aqui lá, enable, secret. Eu vou botar a mesma senha, IFMT, tá? Porque é coisa simples. Pronto. Agora eu vou sair daqui, vou dar um end. Opa, Ctrl Shift 6, quando acontece isso, né? Exit. Estou fora. Mas veja que eu entro direto, via console eu entro direto, ó. Agora ele me pede a NEM. Ó, quando eu saio do modo normal, ele me pede a senha. Eu só consegui sair daqui para vir para cá quando eu digitei a senha. A senha, por acaso, é IFMT, né? Que eu coloquei anteriormente, aquele comando. Veja que isso agora acontece da mesma forma quando eu acesso via telnet. Estou aqui, ó, telnet 10.1.1.1. Opa, pediu a senha IFMT. Beleza, quando eu vou no modo enable agora, pede a senha de novo, IFMT. Agora eu estou dentro, tá vendo? Antes eu não tinha como entrar, agora eu já tenho como entrar. Mas dá uma olhada aqui no show running. No show running, quando você olha essa senha, olha só, algumas senhas suas, olha só, a senha do acesso remoto via telnet está exposta. Tá vendo? A senha do enable não, talvez o enable tá criptografado. Aqui, ó, o do enable
secret, e essa aqui é a senha, só que essa aqui está criptografada, ó. Tá vendo? Dessa tá ok. Eu não consigo ver quando eu vejo o running, mas a senha padrão minha de acesso de console está acesso, está liberado direto. Então isso é um baita de um problema. Qual é o comando para fazer isso? O comando é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Service, você vai ativar um serviço de criptografia de senha. Então a gente vem aqui, ó. Vou colocar esse cara, ó. Service. Tem que entrar no modo conft, service, password, encrypt. Aperta o Enter. Então, são comandos que você tem que dar toda vez que você vai configurar, tá? Então, você já faz um script disso, ó. Se eu der um end e der um show running, dá uma olhada aqui agora. Tudo bem, ó. Ah, professor, mas essa daqui já estava criptografada? Beleza, ok. Mas e aquela lá de baixo, ó? Ó. Você está vendo agora que esse aqui não aparece mais? Eu sei que é IFMT, né? Que nós colocamos. Mas ele não aparece mais, tá vendo? Está criptografado. Por quê? Porque o serviço de criptografia de senhas criptografou isso aqui e guarda isso aqui para eu poder enxergar, tá vendo? Então, isso aqui já é mais um comando. Veja, eu vou colocar esse banner aqui, ó, como um comando também, que eu esqueci de colocar lá. Eu vou copiar e colar direto para não ficar digitando, né? Então, conft, botão direito, paste. E aperto Enter. O que acontece com isso aqui? Dá uma olhada agora. Se eu estou lá de fora, venho, dou um telnet, dou um OK. Estou aqui, né? Vou dar um end. Exit, sai fora. Exit. Ah, eu estou no terminal. Vamos lá. Eu estou aqui no prompt comando. Vou dar um exit. Pronto, estou fora. Vou dar um telnet agora, de novo, né? 10.1.1. Estou dentro dele. A senha e FMT. Acessei remoto. Mas olha só, tá vendo aqui? Ó, acesso somente a funcionários autorizados. Então já mostrou mensagem para mim. Olha, cuidado, é esse aqui, ó. Então, aquelas mensagens que a gente coloca para o cara não entrar, entendeu? Ó, gurizada, cuidado aí para acessar minha rede aí, não é para vocês acessarem, entendeu? É isso. Essa aqui é a mensagenzinha que você coloca antes do cara acessar. Então, vou dar uma saída aqui, ó. Isso, ó. Telnet, tá lá, ó. Acesso somente para funcionários autorizados. Então, se você tentar digitar uma senha para entrar, você já sabe que está infringindo uma regra, tá vendo? Então, para isso que tem o banner multi-ID, é muito bom você avisar também. Então, nós já vimos hostname, já vimos banner, vimos service, já fizemos a configuração da interface. Esses aqui são os comandos que a gente usa, por exemplo. E o que eu tenho que fazer aqui agora? Uma coisa legal, né? Ativamos o acesso remoto via Telnet, né? Beleza. Só que a gente sabe que o Telnet, ele passa essa senha daqui, ó. Ele passa a sua credencial daqui. A gente sabe que a nossa senha é IFMT para acessar remoto, né? Ele passa daqui descriptografado. Se eu tivesse alguém aqui escutando a minha conversa, eu ia poder pegar essa senha no ataque de man in the middle. Então, o que é o objetivo? O objetivo é a gente não usar a Telnet para fazer acesso remoto. A gente usar o SSH. Mas o SSH, para ser usado, ele precisa primeiro, você ter um usuário cadastrado, usuário mais uma senha. Você precisa ter um certificado digital criado dentro dele associado. Então, você precisa de algum pré-requisitos antes. E outro, o teu switch, ele tem que estar com o nome totalmente qualificado. Nome totalmente FQDN, Full Qualified Domain Name. Tem que estar com o nome completo. O que é nome completo? Eu coloquei o hostname aqui lá em cima, hostname switch 1, certo? Mas switch 1 é só o nome. E o domínio? switch1.ifmt.br, por exemplo. Isso aqui é um nome totalmente qualificado. Então, eu preciso ter um nome de domínio, tá? Isso aqui é o prefixo, isso aqui é o pós-fixo. Eu tenho, então, o nome completo é o nome que a gente dá para você usar no SSH. Então, veja, o que eu preciso para configurar o SSH? Primeiro, você tem que, qual que é a versão do SSH que você vai usar? Você tem que colocar o sufixo do cara completo, tá vendo? Ó? IP, domain name local, o nome local do cara. Tem que ter um usuário, nesse caso, o usuário IFMT com a senha IFMT, criar um certificado digital e criar uma senha para o modo enable, que foi o que nós já fizemos antes. Então, esses aqui são os passos para você configurar o SSH. E depois, você tem que entrar lá no acesso remoto, que é o Line VTY,
Onde estava só login, você tem que falar que é o login usando o banco de dados local, para ele pegar esse usuário aqui. E agora, ativar o serviço SSH somente. Quando você faz isso, você elimina o telnet. Porque você pode ter transporte input AL, que aí é telnet mais SH, ou só transporte input SSH, que daí você elimina o telnet. Então, vamos fazer isso aí, tá? Vou fazer isso aí nesse switch aqui, tá? Então, olha só. Estou aqui, né? Então, vou acessar remotamente ele no prompt, no terminal, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Estou dentro dele, enable, pediu a senha, IFMT, estou dentro dele. Configure terminal, estou dentro da configuração. Primeira coisa que eu vou fazer, vou ativar o SSH, IP SSH version 2. Maravilha, tá lá. Segunda coisa que eu vou fazer, vou ativar o domain. Eu sei que esse cara chama Switch 1. Então, qual que é o domínio dele? IP domain. Opa. Ah, não tem aqui. É exit. Esse comando é aqui direto. IP domain name. Opa, cadê? Conf. Não é domain lookup. IP. Acho que esse comando está correto. Domain. IP domain. Vamos ver aqui. Name separado, tá vendo? Alguns você tem domain name, outros equipamentos é domain name separado, tá vendo? Então você tem que às vezes saber, ou então tá aqui, ó, default domain name tá aqui, ó, domain name isso aqui. Vamos lá. Name, vou colocar ifmt.lato. Pronto. Vou criar um usuário agora, user name ifmt sec e a senha, só para a gente testar aqui, é a mesma. E agora é hora de você gerar o certificado para esse cara. Veja, como é que a gente faz, né? Você pode fazer isso de forma manual ou você pode de forma automatizada. O comando de forma automatizada que eu já testei é esse aqui, ó. Então você já dá todas as informações para ele, ó. Se você colocar aqui, ó. Vamos lá. Se eu colocar crypto key RSA generate RSA e apertar enter, o que está faltando? Está faltando dizer qual que é o módulo. Então ele vai parar e vai te perguntar sobre qual é o módulo, se é 1024, se é 512 ou 2048, sabe? Tem as opções do tamanho da chave. Agora, se eu colocar tudo, ele já gera para mim direto. Mas veja que para gerar essa chave, eu tenho que gerar essa chave primeiro, eu tenho que botar o nome completo, porque essa chave vale para esse nome. Então, por isso que eu tenho que colocar o domain name lá, para poder gerar a chave. Então, eu vou clicar aqui, ó, RSA, General, Módulos, 2048. Olha lá, ó, já gerou, tá vendo? Na hora que ele gerou a chave, ó, ele falou, ó, o SSH agora está ativado, porque assim, todos os critérios necessários para ativar o SSH já foram feitos. Você já ativou ele, já deu o nome e gerou a chave para ele rodar. Então, agora o SSH está ativado. Eu não preciso colocar uma senha para enable, porque eu já dei essa senha. Então, todos esses comandos já foram dados. O que eu tenho que fazer agora? Ir lá no acesso remoto e configurar agora o SSH. Veja, se eu vier aqui agora, se eu vier aqui no prompt comando e der um comando ssh ifmt arroba 10.1.1, ó, ele fala que não dá, o ssh 10.1.1, vamos ver. Ah lá, também não dá, tá vendo? Então, não funciona. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que vir aqui no meu telnet, terminal. Eu estou no modo de configuração? Estou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no line VTY04. E aonde estavam aquelas configurações? Quais configurações? Essas aqui, ó. Ó, o que eu tenho aqui? No line VTY, eu só tenho essas configurações aqui, ó. O que aqui está dizendo? Que está só no modo login. Modo login, ele só pede a senha. E a senha que está aqui em cima.
que a password que eu tinha colocado lá IFMT. Então é por isso que ele não pergunta por usuário e senha, é só uma senha, é só o modo normal. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar esse login para login local. Então, a partir de agora, ele não vai pedir só uma senha, ele vai pedir um usuário mais a senha. Então, por isso que eu já tinha que ter configurado esse usuário aqui, ó, antes, porque isso aqui é o critério que ele vai usar aqui no login local. E, além disso, eu tenho que ativar o serviço, que é o transporte input SSH. Então, aqui eu tenho que ativar o serviço SSH, porque ele não está ativado. Então, vamos lá. Eu já estou aqui dentro, certo? Então, aqui eu vou digitar login local, enter. Já foi. E agora eu tenho que transporte input SSH. Pronto. Agora sim, o meu serviço via SSH, o acesso SSH já está completamente ativado. Tá vendo? Então, assim, agora a gente já pode acessar ele remotamente. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no prompt comando dele, SSH. Ah, não. Aqui, ó. Eu tenho que. Ele não aprende. Aqui não é por aqui. Então, eu tenho que vir aqui no meu cliente SSH. Qual que é o IP? 10.1.1.1. Qual que é o meu username? IFMT. Vou dar um connect. Ele está pedindo qual que é a senha do usuário IFMT. IFMT. Pronto, ó. Tá vendo? E a mensagem que ele já coloca: acesso somente usuários. Agora eu vou dar um enable e a senha IFMT. Agora eu tenho acesso completo. Veja, agora o meu computador aqui. Agora o meu computador aqui está acessando via SSH com usuário mais senha num ambiente totalmente criptografado. Então, veja, coloquei o nome de usuário, configurei as coisas. Então, essas são as principais configurações que você faz iniciais, tá? Todo esse script aqui, dessas configurações iniciais, tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, faz parte do primeiro módulo. Então, vocês vão ver as aulas desse primeiro módulo e depois tem um monte de exercícios sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, as aulas vão ser assim agora, mais resumidas, mais objetivas, com o objetivo da gente resolver dúvidas e não ficar apresentando o conteúdo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ou a gente já pode finalizar aí? Também está tranquilo. Eu sei que passou rápido, mas digamos assim, isso aqui também está gravado e também vai ficar disponível lá, tá? Então você vai ter a aula, você vai ter as atividades aqui, ó. Todas desse módulo 1. Então vamos fechar esse módulo 1. O que nós temos aqui no módulo 1? Vocês têm que ver tudo isso daqui, ó. Como configurar um switch, definições iniciais, como configurar as portas de um switch, como fazer o acesso seguro Telnet SSH, quais são as configurações básicas, ó, ativar a pilha dupla, que foi o que eu ensinei, como é que configura ele, até a interface de loopback, que eu nem falei aqui agora. Como é que eu verifico se está as rotas, se está tudo ok, quer dizer, e por último você tem as partes práticas. Todo esse conteúdo, toda a parte teórica disso vai estar num vídeo que os alunos fizeram, e todos esses packet tracers aqui, ó, laboratório, packet trace, tudo isso aqui que vocês também têm que fazer, inclusive essas questões aqui, ó, estão todas respondidas lá nos vídeos que a gente vai disponibilizar, que eu já vou disponibilizar agora mesmo lá no nosso novo canal lá desse curso, tá? Então, agora é isso, pessoal, é vocês assistirem os vídeos, fazerem as atividades e dar encaminhamento. Na próxima aula, veja, na próxima semana, presta atenção, nós já vamos estar com o módulo 2 e 3, então não adianta você só ficar olhando o módulo 1 agora, você já tem que correr com o módulo 1, já tem que correr com o módulo 2, módulo 3. Na próxima aula, eu já vou, olha só, na próxima aula a gente já vai deitar o cabelo aqui, ó, na parte de como é que funciona o switch e na parte de VLAN. Então, assim, não vai dar muito tempo para a gente ficar perdendo, sabe assim? Então, já tem que correr atrás aí e manda brasa. Beleza? Beleza. Valeu, meu irmão. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí em aberto? Se vocês quiserem, agora fale agora ou cale-se para sempre, hein? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não tão pelo conteúdo, mas quase pelo conteúdo. Sobre... Vai ter algum curso de MikroTik, a parte de configuração? Então, depois desse curso, por exemplo, agora aqui não.
Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, como um extra, eu posso mostrar para vocês como é que faz, sim. Posso fazer sim. Extra, né? É porque assim, tá chegando. Vocês estão recebendo microtik aí, né? Nós temos 2 microtics aqui e tal, e a gente vai precisar de uma reestruturação de IP, né? Aquele probleminha. E provavelmente vai ser microtik, né? De onde você está falando? Rondonópolis. Ah, o Rodolfo? Esse. Então, Rodolfo, mas aí a gente vai fazer junto, pode ficar tranquilo. Ah, beleza. Aí, Rodolfo, a gente vai fazer junto, vai ficar tranquilo, tá? Não, tá. Mas assim, temos... é porque o microtik ele foge bastante do que nós estamos vendo aqui agora. O importante é assim, ó, aprende o que nós vamos passar aqui no conteúdo, aí o que for de diferente, eu trato pessoalmente com vocês aí, tá? Ah, beleza. Mas assim, se você aprender bem, se você estudar bem o conteúdo, vai ser só um depara. Você lembra o que é isso, Levi? Então, você faz aqui. Você lembra o que é aquilo? Você faz aqui. Tipo assim, é bem simples, tá? Não, beleza. Mais alguém? Tranquilo, né? Então, vou parar de transmitir aqui. Vou cancelar, vou fechar a gravação. E vou estar disponível, talvez, se vocês quiserem conversar mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá? Valeu, professor. Até mais. Descanso. Valeu, pessoal. Então, fica com Deus. Até mais.